Você chegou exatamente no ponto certo para experimentar uma transformação financeira que tem o poder de alterar completamente sua vida. Ainda nesta semana, um acontecimento extraordinário se manifestará. Uma bênção de prosperidade grandiosa está prestes a entrar em seu caminho, e você verá milhões de dólares fluindo para sua conta de maneira surpreendente. O fato de estar diante destas palavras não é obra do acaso. É um sinal claro de que o universo já está movimentando todas as peças para mudar a sua realidade. Antes de seguir adiante, faça uma declaração ao universo afirmando a sua abundância. Escreva nos comentários: eu possuo uma mente milionária, porque tudo começa na forma como eu penso. Quando a mente se conecta com a riqueza, a vida inteira se reorganiza. Repita nos comentários: eu possuo uma mente milionária, e permita que essa verdade ocupe o seu interior. Estarei deixando um coração no seu comentário para mostrar apoio à sua jornada. Nada disso é coincidência. Você está aqui porque algo dentro de você despertou o desejo profundo de romper com velhos padrões e viver de forma diferente. Essa força interna pede para que você não aceite mais meses de aperto, nem noites de preocupação ao olhar o saldo da conta bancária. É possível transformar essa realidade, mas não apenas através de orações repetidas ou de atitudes soltas. A mudança acontece quando você decide reprogramar a maneira como enxerga o dinheiro, compreendendo seu papel verdadeiro e sua ligação com o seu propósito. O dinheiro não deve ser visto como inimigo, nem como algo impuro ou pecaminoso. Ele é energia, é ferramenta, é o canal que concretiza seus sonhos e dá forma às suas visões. Quando essa percepção se instala, algo dentro de você se ajusta. Deixa de existir a culpa por querer mais, a vergonha por desejar prosperar e a sensação de que a abundância é pecado. O dinheiro se torna parceiro, aliado, caminho de expansão. Escreva nos comentários: meu futuro milionário começa hoje, e declare a si mesmo que está aberto para atrair prosperidade. O movimento começa no instante em que você escolhe acreditar que merece. Não é necessário esperar décadas ou anos para vivenciar a abundância. Ela pode se iniciar agora, neste momento, se você decidir sonhar grande, pensar alto e aceitar que nasceu para viver o melhor. O que diferencia aqueles que conquistam dos que permanecem presos à mesma rotina é a coragem de modificar pensamentos, palavras e comportamentos. Faça um exercício. Feche os olhos e imagine-se livre de dívidas, vivendo em tranquilidade, com segurança e domínio total sobre sua vida financeira. Visualize-se recebendo boas notícias, observando o saldo da conta com alegria, pagando compromissos sem preocupação, viajando e investindo em tudo aquilo que traz satisfação. Perceba como essa sensação de paz invade o seu ser. Essa emoção é real e pode ser sua. Basta decidir agir guiado por ela. Grande parte das pessoas conduz suas escolhas pelo medo, pela pressa ou pela mentalidade de falta, e assim atraem ainda mais escassez. A verdadeira chave está em viver como se já tivesse alcançado aquilo que deseja. Isso não significa negar a realidade, mas sim escolher não permanecer nela. É elevar sua vibração interior, mesmo quando o cenário externo parece difícil. É desse ponto que surge a transformação autêntica, de dentro para fora. O momento agora é de dar um passo acima e abrir-se para novas oportunidades. Pode soar repetitivo, mas é a mais pura verdade. Existe uma lei universal chamada Lei da Atração, que estabelece que energias semelhantes se atraem. Se a sua vibração é de falta, a falta se repete. Se a sua vibração é de abundância, a abundância se manifesta. Para ativar essa lei em sua vida, é preciso disciplina emocional, controle dos pensamentos e atitudes que estejam em sintonia com os seus objetivos. Uma prática simples, mas poderosa, é criar um ritual de gratidão financeira.
Ao despertar, antes mesmo de sair de casa, agradeça por tudo o que já possui, pelo que está chegando e até pelo que ainda não chegou, mas já existe em potencial. Ao sentir gratidão, suas palavras ganham força criadora. Troque expressões de escassez por frases que expressem confiança, como está chegando, vou conquistar ou já está resolvido. Alimente constantemente sua mentalidade próspera. Leia bons livros, acompanhe conteúdos inspiradores, siga pessoas que expandam a sua visão. Não espere resultados diferentes, repetindo os mesmos hábitos, consumindo as mesmas informações e mantendo os mesmos pensamentos. A transformação exige novos estímulos. Outro passo decisivo é organizar seu fluxo financeiro. Muitas pessoas desprezam essa etapa por acharem burocrática, mas aí está um dos segredos da prosperidade. Registrar para onde o dinheiro vai é essencial para poder direcioná-lo ao destino desejado. Anote absolutamente tudo, desde pequenos gastos até grandes compromissos. Dessa forma, você percebe padrões, identifica desperdícios e descobre onde pode cortar excessos. Guardar parte do que recebe não é sinal de privação, mas sim de sabedoria. Comece com uma pequena porcentagem, como 10%, e aumente conforme for possível. O mais importante não é o valor inicial, e sim o hábito que você cria. Quando mostra ao universo que sabe administrar o que já possui, abre caminho para que mais portas se abram. Não é necessário ter milhões para experimentar uma vida de qualidade. O que você precisa é de clareza, organização e planejamento. A riqueza verdadeira nasce do entendimento do valor de cada recurso. Dinheiro tratado com respeito e gratidão retorna multiplicado. Às vezes, esse retorno acontece em forma de lucros, outras vezes em oportunidades inesperadas. Lembre-se, sua vida financeira talvez não mude da noite para o dia, mas certamente será transformada se você se comprometer com aprendizado e disciplina. Quero estar ao seu lado nessa jornada, incentivando você a alcançar todo o potencial que já existe dentro de si. Um dia, você olhará para trás e sentirá orgulho do que construiu, e sua história servirá de inspiração para que outros também acreditem na abundância. Agora, reflita. Se hoje fosse o último dia da sua vida vivendo em escassez, o que faria de diferente amanhã? Que decisão tomaria? Qual hábito novo iniciaria? Que limite abandonaria? Permita que essas perguntas mexam com o seu coração. E se sentir, escreva nos comentários. Hoje eu escolho a abundância. Assim, seguiremos juntos nesse caminho, porque você jamais esteve sozinho nessa jornada. Mais uma vez, declare ao universo a sua prosperidade. Escreva, eu sou próspero, e sinta essa frase vibrando em cada parte do seu ser. Estarei deixando um coração em seu comentário como sinal de apoio ao seu caminho rumo à riqueza. Observe como muitas vezes o dinheiro chega de formas inesperadas quando você está sereno, confiante e centrado. É como se o universo recebesse um pedido silencioso e o devolvesse como presente. Isso não é sorte nem coincidência, é conexão. É a sintonia entre sua energia e a frequência da prosperidade. E o mais poderoso de tudo é que essa capacidade pode ser treinada e fortalecida todos os dias. O segredo está em compreender que o seu estado interior define completamente o seu destino financeiro. Quando alguém vive mergulhado em medo, em constantes queixas ou na sensação de que nunca será suficiente, o que acontece é a manutenção de uma vibração baixa, que repele boas oportunidades e bloqueia o fluxo natural dos recursos. No entanto, quando a transformação se inicia dentro de você, o ambiente externo também começa a mudar. Essa mudança não costuma ser imediata, mas a partir do momento em que é iniciada, torna-se definitiva. Tudo começa com escolhas simples e conscientes. Ao invés de
Repetir "nunca vou conseguir", ensine a si mesmo a dizer "estou aprendendo a prosperar". Troque reclamações por expressões de gratidão, agradecendo pelo que já faz parte da sua vida. Essas não são palavras soltas ou frases bonitas, são comandos mentais capazes de redesenhar completamente a sua trajetória. Cada pensamento positivo, alinhado com prosperidade, se transforma em um passo seguro na direção da verdadeira riqueza. Há um elemento que acelera esse processo: a gratidão. Ela aumenta sua vibração, expande sua percepção e atrai mais daquilo que você valoriza. Dedique alguns minutos todas as manhãs para reconhecer ao menos 3 motivos pelos quais é grato. Pode ser sua saúde, o afeto da família, o trabalho que possui ou até mesmo um detalhe simples, como a água quente no banho. Pequenas coisas, quando reconhecidas diariamente, geram mudanças profundas. Com o tempo, sua mente naturalmente passará a buscar ainda mais razões para agradecer. Perceba como grandes ideias costumam surgir nos momentos de serenidade. Quantas soluções apareceram quando você estava relaxado, sem pressão? É nesse estado de paz que portas se abrem, pessoas certas cruzam o seu caminho e oportunidades florescem em locais onde antes nada parecia possível. A vida realmente muda quando você decide alterar sua forma de viver. Pense por um instante em quantas escolhas financeiras importantes você tomou sob o peso da ansiedade. É provável que muitas delas não tenham sido as mais acertadas. Agora imagine tomar decisões com clareza, tranquilidade e fé. O resultado se torna muito mais poderoso, porque a serenidade gera estratégia, enquanto o caos produz apenas reações imediatas. Outro passo fundamental é abandonar o hábito de falar mal do dinheiro. Muitas pessoas o criticam sem perceber que, ao fazer isso, afastam exatamente a energia que desejam atrair. O dinheiro não é um inimigo, não é vilão. Ele é parceiro, é caminho para a realização, não o objetivo final. Enquanto a visão sobre ele permanecer negativa, a prosperidade se manterá distante. Comece a tratá-lo com respeito e propósito, como um aliado que colabora na concretização dos seus sonhos. O aspecto mais poderoso dessa mudança é que não é necessário esperar um grande milagre financeiro para agir como alguém próspero. Você pode adotar essa postura agora. Vista-se de forma que transmita confiança. Mantenha a coluna ereta. Encare cada compra como uma decisão consciente. Isso não é vaidade, é autoestima. É alinhar a imagem externa com aquilo que deseja manifestar. Também é essencial observar as crenças mais profundas que você carrega a respeito do dinheiro. Quem lhe disse que é quase impossível conquistar riqueza? Quem implantou a ideia de que prosperidade é sinônimo de corrupção? Muitas dessas mensagens foram herdadas na infância, passadas pela família ou construídas a partir de experiências ruins. Mas nada disso precisa determinar o seu futuro. Você possui o poder de ressignificar todas essas crenças e criar novos padrões. Fique atento aos sinais que o universo coloca em seu caminho. Muitas vezes, eles surgem por meio de um conteúdo que aparece em uma rede social, em uma conversa casual, ou até em uma indicação inesperada. É o universo tentando lhe mostrar possibilidades, mas a falta de atenção impede a percepção. Esteja vigilante, porque a oportunidade pode estar disfarçada de algo simples. Jamais esqueça da importância da oração. Orar não é apenas pedir, mas sim criar uma conexão, alinhar seu coração com o divino e demonstrar disposição para evoluir. Ore pedindo discernimento, força e sabedoria. Ore com fé verdadeira e emoção genuína, não com medo ou desespero. A oração sincera transforma tanto o mundo externo quanto a consciência interna. E é nesse espaço interior que a verdadeira mudança começa. Invista em si mesmo. Evitar cursos, livros ou consultorias por acreditar que não pode é um dos maiores erros.
O conhecimento é a chave que abre portas antes fechadas, amplia sua visão e fortalece sua capacidade de agir. Mesmo quando parece difícil, coloque como prioridade o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Lembre-se também de que ninguém alcança conquistas grandiosas sozinho. Esteja em grupos inspiradores. Cerque-se de pessoas que já alcançaram o nível onde você deseja chegar. Essa convivência acelera o progresso e mantém sua mente na direção certa. Talvez este seja exatamente o momento em que você se dá conta de que merece mais e pode ir muito além. Prometa a si mesmo que não irá desistir diante das primeiras dificuldades. Persistência é indispensável, porque resultados sólidos exigem tempo, mas o retorno é sempre valioso. Você merece cada esforço, cada minuto dedicado, cada gota de suor. Se chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma força clamando por transformação. Estou ao seu lado nessa caminhada para motivar, ensinar e desafiar você a ir além. Quero presenciar o dia em que você olhará para trás e reconhecerá que este foi o ponto da virada, o momento em que escolheu a abundância, a liberdade e o controle da sua vida financeira. Se estas palavras tocaram o seu coração, declare nos comentários: hoje eu decido pela abundância. Eu estarei respondendo com um coração, caminhando junto com você na construção dessa nova realidade. Reflita, talvez a escassez que sente não seja apenas obra do acaso, mas um reflexo de algo que ainda precisa ser curado dentro de você. É como uma porta invisível, bloqueando a entrada da prosperidade, e a chave está em suas próprias mãos. Essa barreira não está no mundo lá fora, mas nas crenças antigas, nas frases repetidas na infância e nas marcas emocionais deixadas pelas más experiências. Quantas vezes você já ouviu frases como dinheiro dá trabalho, quem tem muito não dorme tranquilo ou riqueza é pecado? Essas ideias ficaram enraizadas no subconsciente e atuam como guardiãs da escassez, sabotando seus passos antes mesmo que perceba. Mas hoje, você pode decidir não ser mais prisioneiro dessas palavras e escrever sua própria história. Se gostou deste conteúdo, clique no botão Valeu aqui embaixo e apoie nosso trabalho. A sua contribuição é essencial para que continuemos produzindo mensagens que transformem vidas e ajudem ainda mais pessoas a alcançarem abundância. O verdadeiro segredo não está em correr atrás do dinheiro, mas em compreender a si mesmo. É investigar suas inseguranças, perceber por que recua diante das oportunidades e descobrir por que duvida quando coisas boas acontecem. Sem essa limpeza interior, qualquer fortuna será passageira. A prosperidade genuína não é fruto do acaso, mas resultado do alinhamento e da harmonia com a energia da abundância. Respire fundo e permita que essa verdade toque o seu coração. Deus não o criou para viver em miséria, endividado ou envergonhado. Ele plantou em você o desejo de conquistar mais, de ser mais e de viver melhor, porque isso faz parte do plano divino. Sua alma busca expansão, movimento e crescimento. Não permita que erros do passado, traumas ou frustrações financeiras determinem o rumo do seu futuro. Substitua definitivamente expressões como "nunca vou conseguir" por "já estou recebendo", e troque "eu não posso" por "eu escolho crescer". Isso não é otimismo vazio. É revolução mental e espiritual. Cada pensamento negativo sobre dinheiro o distancia da prosperidade, enquanto cada palavra de gratidão e certeza o aproxima dela. A lei da atração é exata e implacável. Você colhe exatamente aquilo que vibra. Até mesmo o aroma do dinheiro desperta emoções diferentes, dependendo de como você se relaciona com ele. Para alguns, ele representa liberdade. Para outros, culpa. Essa diferença está na percepção individual.
Visualize-se caminhando pelas ruas, sentindo-se digno de tudo o que deseja. Imagine olhar para sua conta bancária em constante crescimento e sentir orgulho, não ansiedade. Isso é totalmente possível e não tem nada de mágico. É processo, é escolha, é decisão de alinhar-se com a frequência da abundância. Tudo começa no instante em que você decide assumir o comando do seu destino financeiro. Milagres realmente acontecem, mas eles se manifestam para aqueles que acreditam, agem e perseveram. O simples fato de você estar aqui já revela que algo dentro de si despertou e está pronto para avançar. Este é o momento de romper de uma vez por todas com padrões que já não servem mais, de abandonar hábitos prejudiciais e construir uma nova realidade. Uma realidade em que a abundância deixa de ser exceção para se tornar regra, onde prosperar não é privilégio de poucos, mas um direito concedido por Deus a todos. Feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e permita que o passado se vá. Libere dores antigas, elimine o medo de falhar e solte a insegurança que o manteve preso até agora. Abra espaço para a gratidão pelo que está chegando, mesmo que ainda não consiga enxergar. A gratidão é a ponte que conecta o que você já possui com o que deseja conquistar. Ela é o combustível que impulsiona sua caminhada, abrindo portas de forma surpreendente quando praticada constantemente. Recorde-se de que você foi criado para viver em prosperidade. Pouco importa quantos erros cometeu, quantas perdas enfrentou ou quantas dívidas acumulou. Tudo isso pertence ao passado. Hoje é dia de recomeço, de renovação e de libertação. É hora de dissolver a energia da escassez e permitir que a luz da abundância ocupe cada espaço do seu ser. Acredite, permita-se receber. Respire profundamente e acalme seus pensamentos. Reconheça que a presença de Deus está aqui e agora. Você está diante do Criador, Senhor de todas as coisas, o mesmo ontem, hoje e sempre. Entregue suas dúvidas e preocupações e aproxime-se dele com confiança, porque ele deseja ouvir sua voz, acolher o seu clamor e derramar sobre você bênçãos sem medida. Este é o tempo da resposta. Este é o momento do milagre. Pai amado, Senhor soberano, dono do céu e da terra, venho diante de Ti em humildade, fé e total dependência. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Trago a Ti meu pedido urgente. Preciso de provisão, preciso de intervenção sobrenatural, preciso que o impossível se torne realidade. Jesus, Tu és aquele que acalma as tempestades da vida financeira, que multiplicou pães e peixes, que transformou escassez em abundância e caos em ordem. Eu creio na Tua palavra que assegura que nenhum bem será negado aos que andam em retidão. Revela-me, Senhor, o bem que já preparaste para mim. Abre meus olhos para perceber as oportunidades e dons que já estão disponíveis, mas que as pressões do dia a dia me impediram de enxergar. Assim como sustentaste Elias por meio de corvos, multiplicaste o azeite da viúva em Sarepta e fizeste o óleo render para pagar dívidas, age agora em minha vida. Que Teu poder transforme minha realidade financeira, fazendo nascer recursos onde antes havia apenas desespero e portas fechadas. Em nome de Jesus, declaro quebrada toda maldição de pobreza, todo medo e insegurança financeira. Que cada palavra negativa que já proferi seja anulada pelo sangue de Cristo e que todo pensamento de derrota seja substituído por fé inabalável nas Tuas promessas. O Senhor declarou: honra-me e abrirei as janelas do céu, derramando bênçãos sem medida. Hoje escolho Te honrar com minha vida, minhas escolhas e minha obediência. Peço, Pai, que abras as janelas do céu sobre minhas finanças e derrames milagres de provisão. Traga aumento inesperado, promoções, presentes surpreendentes, pagamentos repentinos e transferências imprevistas. Que tudo chegue no tempo perfeito, sem peso, sem vergonha
e em plena paz. Espírito Santo, ensina-me a andar em sabedoria financeira, a investir com prudência, a economizar com disciplina, a gastar com responsabilidade e a doar com alegria. Que minha vida se torne prova viva da tua bondade e fidelidade. Declaro o fim do tempo de escassez. Declaro o término da luta financeira e o início do cumprimento das promessas de Deus em minha vida. O inimigo não terá domínio sobre meus recursos, minhas contas, nem minha carteira. Toda palavra contrária será dissolvida pelo nome poderoso de Jesus. Agora descanso em Ti, Senhor, confiante de que Tu és minha fonte. Sei que não serei envergonhado, pois o justo jamais é abandonado, já que o Senhor o sustenta. Que o dinheiro flua livremente, que os milagres se manifestem e que o impossível se torne realidade. Envia anjos, abre portas, libera pagamentos, conecta-me a pessoas certas e traz mensagens divinas. Pela fé, recebo a solução, o livramento, a bênção e o milagre. No tempo perfeito e para a tua glória, está feito. Amém. A partir deste instante, algo dentro de você começa a se alinhar. Você compreende que o dinheiro não é pecado, não é sujo e nem obra do acaso. Ele é energia em movimento, expressão de possibilidades que devem fluir com leveza e serem acolhidas com gratidão. Muitos permanecem presos em ciclos de falta, porque nunca permitiram que suas mentes fossem renovadas. Repetem frases como: é difícil ganhar dinheiro ou nunca é suficiente, sem perceber que essas palavras são códigos limitadores que moldam suas experiências. A verdadeira transformação não está em correr desesperadamente atrás do dinheiro, mas em se tornar alguém que o atrai naturalmente e sabe mantê-lo. Isso exige disciplina emocional, clareza mental e alinhamento profundo com os valores mais elevados. A abundância nasce de dentro para fora, e é por isso que alguns conseguem multiplicar o pouco que têm, enquanto outros desperdiçam grandes fortunas. Quando o seu interior é ajustado, coincidências significativas começam a acontecer. Portas se abrem, conversas inesperadas surgem e propostas aparecem de repente. É como se o universo testasse sua vibração antes de liberar as provas materiais. Quem já experimentou o frio na barriga antes de receber um valor inesperado ou aquela paz repentina antes de uma virada financeira sabe exatamente do que se trata. É o campo energético se alinhando. Confiar não é fechar os olhos cegamente, mas escolher de maneira consciente acreditar que o melhor já está a caminho, mesmo sem sinais visíveis. Hoje, você pode decidir soltar todas as crenças negativas sobre dinheiro. Nenhuma delas lhe pertence de verdade. Todas foram herdadas de histórias alheias e experiências passadas. Agora é o momento de falar, agir e vibrar de maneira diferente. Afirmações positivas, quando repetidas com convicção, reprogramam o cérebro, substituem os padrões antigos e constroem novas conexões mentais que fortalecem o caminho da prosperidade. No início pode soar artificial, mas com o tempo se torna natural. O dinheiro deixa de ser peso e passa a ser aliado. Isso não é ilusão, é a combinação de ciência, espiritualidade, lei da atração e ação disciplinada. Trata-se de fé em movimento, de assumir seu papel como co-criador da própria realidade e confiar no tempo perfeito de Deus. Imagine-se sem medo de olhar o saldo bancário, sem ansiedade pelo futuro, com coragem para sonhar grande e acreditar que merece todas as conquistas. Isso não é fantasia, é possibilidade real para quem comanda a própria mente. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Como surfar em uma onda que cresce a cada instante. Respire fundo e afirme com voz firme: eu sou digno de abundância plena em todas as áreas da minha vida. Permita que essa frase ressoe em seu interior.
Sinta-a vibrar em cada célula do seu corpo. Repita quantas vezes forem necessárias até que ela se torne verdade absoluta. Quando essa certeza estiver enraizada em você, continue a jornada de reconexão com o seu poder de manifestação financeira. A vibração que você emite é como um farol resplandecente, enviando sinais para o universo e atraindo pessoas, situações e recursos que estão em sintonia perfeita com o seu propósito. Cada pensamento de fé, cada sentimento de gratidão e cada atitude coerente fortalecem sua frequência, tornando-a irresistível às forças da prosperidade. O dinheiro que antes parecia distante, agora se aproxima como puxado por uma corrente invisível, movida pela sua confiança no processo divino. Portas antes trancadas começam a se abrir. Caminhos bloqueados revelam passagens ocultas e coincidências do dia a dia se tornam sinais claros de que o fluxo financeiro está prestes a se derramar sobre você. Talvez venha uma ideia inesperada em meio a uma atividade simples, uma mensagem surpreendente ou uma oportunidade escondida em um desafio. Tudo faz parte de um plano perfeito. E se a dúvida surgir, como ter certeza de que o dinheiro virá? A resposta é simples. Ele já foi liberado no plano espiritual. No tempo de Deus, não existem barreiras de espaço ou de cronologia. Tudo acontece no presente eterno. O que chamamos de espera é apenas o período necessário para que cada peça se encaixe no arranjo divino. Quando esse momento chega, o resultado não é apenas aquilo que você pediu, mas muitas vezes muito além do que poderia imaginar. É como encontrar uma oportunidade grandiosa em um gesto simples ou plantar algo pequeno hoje e colher no futuro um retorno centenas de vezes maior. O universo está silenciosamente organizando todas as peças para que os acontecimentos se alinhem no tempo exato. A sua parte nesse processo é confiar. É importante compreender que nem sempre as mudanças serão imediatamente visíveis. Muitas vezes, os primeiros sinais são sutis, uma clareza maior ao tomar decisões financeiras ou uma sensação inesperada de leveza, mesmo diante de contas a pagar. Esses pequenos indícios mostram que a terra está sendo preparada para as colheitas que virão, como uma semente que cria raízes profundas antes de brotar e se expandir. Nos próximos dias, você cruzará com pessoas que trarão consigo chaves importantes para abrir portas rumo a novos horizontes financeiros. Pode ser um colega de trabalho que compartilha uma informação valiosa, um conhecido que menciona uma oportunidade interessante ou até um estranho que lhe apresenta um mercado inexplorado. Nada disso acontece por acaso. São fios invisíveis sendo tecidos no pano da sua prosperidade. É fundamental lembrar que prosperidade vai muito além do dinheiro. Ela envolve saúde emocional, relacionamentos sólidos, liberdade para fazer escolhas alinhadas com sua essência e, claro, estabilidade financeira. Quando você enxerga dessa forma, percebe que o dinheiro é apenas o reflexo de um estado de harmonia interior. Ao absorver esta mensagem, reflita sobre o impacto dessa mentalidade renovada. Quando atrai riqueza, você também cria meios de beneficiar outras pessoas, espalhando abundância em efeito multiplicador. A generosidade com o seu tempo, energia e recursos abre espaço para que o universo devolva em proporções ainda maiores. A gratidão é força indispensável nesse processo. Quando agradece pelo que já possui, amplia a energia positiva e atrai ainda mais razões para agradecer. Não importa se o motivo é grande ou pequeno. Pode ser o alimento à mesa, o teto que o abriga, o ar que respira ou uma conquista significativa. Cada ato de gratidão gera uma vibração poderosa que retorna multiplicada. Mesmo quando parece que nada acontece, o universo está ajustando variáveis nos bastidores em seu favor. Por isso, não se prenda a prazos, mantenha-se no presente e continue vibrando alto. Aquilo que precisa chegar virá no momento exato.
Projetos que pareciam estagnados ganharão movimento, clientes que se afastaram retornarão com ofertas melhores e sonhos que pareciam distantes se aproximarão da sua porta. Prosperidade não é obra do acaso ou privilégio de poucos. É uma decisão consciente de alinhar-se às leis universais que regem a abundância. Qualquer pessoa pode reconectar-se a essas leis e viver resultados extraordinários. Quando desafios surgirem, lembre-se de que não passam de testes temporários para fortalecer sua fé e prepará-lo para administrar grandes bênçãos. Cada obstáculo superado expande a força interior, abrindo espaço para níveis ainda maiores de prosperidade. Essa evolução interna reflete em outras áreas da vida. Confiança mais firme, habilidades de liderança em crescimento e criatividade florescendo, criando um terreno fértil para milagres financeiros. Experimente agora uma visualização simples. Imagine o som da notificação no seu celular, anunciando uma entrada financeira inesperada. Sinta a emoção ao ver o valor creditado, sabendo que esse é apenas o começo de um fluxo constante de abundância. Essa cena não é fantasia, é apenas uma prévia do que está chegando. Quanto mais você sentir essa alegria antecipada, mais rápido a manifestação se tornará real. Recorde uma promessa poderosa registrada na palavra, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Deus tem poder para fazer com que toda a sua graça seja abundante em sua vida, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde em toda boa obra. Essa verdade revela que prosperidade não é privilégio reservado a poucos, mas herança espiritual de todos que decidem viver em alinhamento com os princípios divinos. Neste exato instante, você está se posicionando para acessar essa herança. Prosperidade real começa quando entende que não é apenas acumular bens, mas expandir sua capacidade de servir, contribuir e impactar vidas de forma positiva. Cada recurso que passa por suas mãos pode se tornar uma semente que floresce para além do seu alcance. Ao unir pensamentos, sentimentos e atitudes à vibração da abundância, você cria um campo energético poderoso que influencia tudo ao redor. A vida muda drasticamente quando você se enxerga como merecedor de toda a riqueza e bem-estar que o universo tem para oferecer. Sem culpa, sem medo e sem hesitação, você passa a receber cada bênção com gratidão e administrar cada recurso com sabedoria. Abundância não é um destino distante pelo qual você precisa correr. Ela é um estado interior, cultivado diariamente, refletindo-se em todas as áreas da vida e revelando oportunidades que sempre estiveram presentes, mas que antes passavam despercebidas. Cada desafio financeiro é um convite ao crescimento, ao aprendizado e ao fortalecimento pessoal. Em vez de temer as dificuldades, aprenda a utilizá-las como combustível para chegar a níveis ainda mais elevados de realização. A verdadeira riqueza flui naturalmente para aqueles que decidem ser canais de bênçãos, permitindo que o que recebem circule e gere impacto. Seus pensamentos são o alicerce da realidade. Quando alimentados com imagens de sucesso, vitórias e conquistas, moldam silenciosamente o caminho para que cada sonho se manifeste no plano físico. Existe um poder transformador em iniciar o dia com afirmações positivas que confirmam sua capacidade de prosperar. São sementes plantadas na mente fértil, destinadas a frutificar em abundância. Quanto mais você se concentra nas conquistas já realizadas e no quanto avançou, mais força reúne para continuar crescendo. A energia da gratidão multiplica recursos e abre portas que antes estavam fechadas. Cada decisão financeira consciente é como um tijolo colocado na construção da liberdade. Pequenas escolhas alinhadas ao propósito formam a base sólida para grandes realizações.
A prosperidade se manifesta mais rapidamente quando você deixa de lado comparações e inveja, aprendendo a celebrar de coração o sucesso alheio. A vitória de outra pessoa é prova viva de que o que você deseja também é possível. Existe uma ligação direta entre sua paz interior e a forma como o dinheiro flui em sua vida. Quanto mais equilibrado e confiante estiver, mais naturalmente atrairá soluções e recursos. Ao assumir responsabilidade pela sua vida financeira, você deixa de esperar que fatores externos resolvam seus problemas e passa a agir como protagonista da sua história. A verdadeira riqueza não é apenas o que entra em sua conta, mas também o conhecimento adquirido, as conexões criadas e a sabedoria desenvolvida para multiplicar cada oportunidade. Quando você decide soltar antigas crenças limitantes, abre espaço para que novas ideias e estratégias floresçam, transformando completamente sua relação com o dinheiro. A lei da abundância responde à clareza. Quanto mais definido for seu propósito e mais alinhadas forem suas ações, mais rapidamente o universo agirá para entregar o que corresponde à sua vibração. Nada supera a união entre fé e ação. Quando acredita de coração que algo vai acontecer e trabalha de forma constante para isso, cria um campo irresistível para que os resultados se concretizem. Os sinais de prosperidade podem surgir de formas sutis, um convite inesperado, uma conversa que inspira, uma solução simples para um problema antigo. É preciso sensibilidade para reconhecê-los e agir no momento certo. Quando se cultiva um relacionamento saudável com o dinheiro, reconhecendo-o como parceiro e não como inimigo, a forma como ele circula em sua vida muda por completo. Ele se torna constante, abundante e duradouro. A prosperidade é consequência natural de uma vida alinhada com valores elevados. Quando suas escolhas são guiadas por integridade, amor e propósito, o retorno financeiro vem acompanhado de paz, alegria e realização. A lei da atração não é teoria distante, mas um mecanismo real que responde à energia emitida diariamente. Cada pensamento de abundância, cada palavra de gratidão e cada gesto de confiança são sinais claros enviados ao universo. E ele responde trazendo oportunidades, encontros e circunstâncias em sintonia com sua vibração. Esse não é um processo místico inatingível, mas um fluxo constante de energia entre você e o campo invisível ao seu redor. Quanto mais consistente for a emissão de sinais positivos que você envia ao universo, mais rapidamente os resultados financeiros se tornam visíveis. A chave para aplicar a lei da atração em sua vida econômica está em aprender a sentir agora as emoções que imagina viver no futuro. Se o seu desejo é conquistar liberdade financeira, comece a cultivar hoje as mesmas sensações de tranquilidade, alegria e confiança que terá quando alcançar essa meta. Caminhe, fale e haja como se já possuísse a prosperidade que busca. Essa coerência entre pensamento, emoção e ação cria um magnetismo poderoso, capaz de atrair oportunidades e recursos que sustentam essa experiência. O universo não reage a pedidos feitos com desespero, mas sim a convicção do que você vive internamente. A prática da visualização criativa é um dos pilares mais fortes dessa lei. Quando você fecha os olhos e imagina com detalhes a vida que deseja, sentindo o conforto, a segurança e a liberdade de escolha, está programando sua mente e entregando ao universo um mapa nítido do que pretende manifestar. Quanto mais clara e carregada de emoção for essa imagem, mais rápido o resultado se materializa. O segredo é permanecer nessa frequência, mesmo que a sua realidade atual ainda não reflita aquilo que visualizou. A gratidão funciona como um acelerador dentro desse processo.
Quando agradece pelo que já possui, ainda que pareça pouco diante do que sonha, abre um campo vibracional que atrai ainda mais do que valoriza. É como afirmar ao universo: eu sei que já sou abençoado e estou pronto para receber em maior escala. Esse reconhecimento remove bloqueios invisíveis e cria espaço para novas bênçãos financeiras. A lei da atração não está ativa apenas quando você se sente feliz ou motivado. Ela responde continuamente à energia predominante em sua vida. Por isso, é tão importante vigiar seus pensamentos. Se grande parte do dia é ocupada por medo, dívidas ou preocupações, essa será a frequência emitida e o retorno será mais escassez. Mas, se diante dos desafios você escolhe cultivar fé, imaginar soluções e falar sobre possibilidades, altera o padrão vibracional e transforma os resultados. Outro ponto essencial é compreender que o como não é problema seu. A sua tarefa é definir claramente o que deseja, alinhar emoções e pensamentos a esse propósito e permanecer aberto para receber. Muitas vezes, o dinheiro e as oportunidades chegam por meios inesperados. Um contato que parecia perdido reaparece, um projeto esquecido volta à tona ou uma negociação se resolve de forma surpreendente. Quando tenta controlar demais o processo, limita o espaço de ação do universo. O dinheiro flui para mentes e ambientes que vibram expansão, aprendizado e movimento, nunca para aqueles que vivem contraídos em medo. Por isso, investir em conhecimento, ampliar suas conexões e permanecer atento a sinais são formas práticas de alinhar-se à energia da prosperidade. O universo envia mensagens a todo instante, mas somente quem está desperto consegue percebê-las e aproveitá-las. A emoção é a linguagem mais clara para o universo. Quando você pensa em riqueza, mas sente dúvida ou medo, a mensagem se torna contraditória e os resultados instáveis. Trabalhar as crenças internas é essencial para que seus sentimentos estejam em harmonia com seus pensamentos. A lei da atração responde com mais velocidade quando o que você pensa e o que sente caminham juntos. Um erro comum é tentar aplicar a lei da atração a partir da falta. É como afirmar, quero mais, enquanto vibra, não tenho o suficiente. O universo não responde às palavras, mas à frequência. Se deseja prosperidade, precisa cultivar dentro de si a sensação de já ter o suficiente e mais um pouco. Essa mudança não é fingimento, mas um treino mental para vibrar a abundância até que ela se torne realidade permanente. A constância é o segredo. A lei da atração não é um botão que se aperta uma vez e depois esquece. É uma prática diária de alinhamento entre mente, emoção e ação. Assim como um atleta precisa treinar todos os dias para manter o corpo preparado, quem deseja manifestar riqueza precisa alimentar diariamente a mente com imagens, palavras e sentimentos compatíveis com o nível de prosperidade que busca. A forma como você reage às pequenas bênçãos revela sua capacidade de receber grandes milagres. Quando os primeiros sinais aparecem, como ganhos inesperados ou pequenas soluções, celebre-os como se fossem gigantes. Essa gratidão cria um ciclo expansivo, mostrando ao universo que você está pronto para administrar mais. Se desprezar o pouco, transmite a mensagem de que não valoriza o que recebe, e isso enfraquece o fluxo. A lei da atração conversa diretamente com o subconsciente. É por isso que muitos não conseguem manifestar riqueza. Suas crenças enraizadas sobre dinheiro são negativas. Trabalhar para substituir esses padrões é como limpar o terreno antes de plantar novas sementes. Quando o subconsciente é alinhado à abundância, a manifestação se torna natural e o dinheiro flui sem resistência. A prosperidade também se fortalece quando suas intenções financeiras estão ligadas a um propósito maior do que você mesmo.
O universo responde de forma mais generosa quando percebe que sua busca por riqueza também inclui impactar positivamente outras pessoas. Quanto maior a clareza desse propósito, mais recursos você atrai, porque o universo confia em quem administra com responsabilidade e significado. Uma prática poderosa é repetir afirmações carregadas de emoção. Quando você declara com convicção: sou próspero, sou merecedor, o dinheiro chega a mim com facilidade. Molda seu campo energético para atrair exatamente isso. O essencial é sentir a verdade dessas palavras e não apenas repeti-las mecanicamente. Observar atentamente os sinais também acelera o processo. Muitas vezes a lei da atração envia respostas sutis antes de entregar a realização completa. Uma conversa que desperta uma ideia, um anúncio que aparece na hora certa ou um convite inesperado. Reconhecer e valorizar esses sinais é mostrar ao universo que você está atento e preparado para o próximo passo. A imaginação é um ensaio da realidade. Quando você se visualiza vivendo a liberdade financeira que deseja, está treinando o cérebro para aceitar essa condição como normal. Com o tempo, suas ações começam a se alinhar automaticamente a essa imagem até torná-la concreta. A lei da atração não julga. Ela simplesmente devolve aquilo que você emite. Se cultiva pensamentos de escassez, atrairá situações que reforcem essa crença. Se decide conscientemente alimentar pensamentos de prosperidade, atrairá experiências correspondentes. O ambiente também influencia fortemente. Estar cercado de pessoas que vibram abundância multiplica sua própria vibração. A energia predominante do seu círculo é amplificada e acelera sua manifestação financeira. Por fim, lembre-se, a paciência é parte essencial do processo. A lei da atração não opera conforme a pressa humana, mas conforme o alinhamento perfeito das condições necessárias. Confiar no tempo divino significa compreender que cada etapa, até mesmo aquelas que parecem ser de espera, está preparando o cenário perfeito para que a prosperidade se manifeste de forma plena e duradoura. A lei da atração funciona como um reflexo fiel, devolvendo exatamente aquilo que você projeta em seu campo energético. Se dentro de si existe medo, insegurança e sensação de falta, essa será a imagem refletida no mundo exterior. Mas quando a visão interna é de fé, confiança e abundância, o universo responde, trazendo experiências financeiras que confirmam essa vibração. É como afinar um instrumento. Quanto mais precisa a sintonia, mais harmoniosa se torna a melodia que a vida toca para você. No processo de manifestar dinheiro, a lei da atração não se limita às palavras, mas principalmente às emoções que acompanham essas palavras. Desejar prosperidade enquanto carrega dúvida ou frustração interna gera mensagens confusas. A manifestação mais poderosa acontece quando pensamento, sentimento e atitude caminham juntos, criando um fluxo único de energia direcionada para o mesmo propósito. Visualize sua mente como um terreno fértil e cada pensamento como uma semente. Ao aplicar a lei da atração, você decide conscientemente quais sementes plantar. As que brotam de confiança e abundância se transformam em árvores frutíferas que produzem riqueza contínua. Já aquelas que nascem do medo e da escassez se tornam ervas daninhas que sufocam o crescimento financeiro. A colheita sempre refletirá a qualidade das sementes que você cultiva diariamente. Nesse processo, a ação inspirada é fundamental. Não se trata de esforço exagerado ou sacrifício extremo, mas de passos dados com clareza, guiados por uma certeza interior. Cada atitude consciente é como uma prova de que você está preparado para receber. Essa disposição abre portas, aproxima pessoas certas e cria caminhos que, de outra forma, permaneceriam ocultos.
Um dos maiores bloqueios financeiros nasce da mentalidade do só acreditarei quando ver. A lei da atração atua no sentido inverso. Você vê porque acredita. Viver diariamente como se já fosse próspero cria uma frequência vibracional tão intensa que o universo não tem escolha a não ser materializar essa realidade. Isso não é ilusão, mas ciência energética aplicada ao cotidiano. A gratidão constante é um acelerador natural da manifestação. Ao agradecer pelo dinheiro que já circula em sua vida, mesmo que ainda seja modesto, você envia ao universo um sinal de reconhecimento e de abertura para receber mais. O universo não desperdiça energia em lugares onde não existe valorização. Quanto mais você celebra o que possui, mais combustível gera para expandir o fluxo da abundância. Outro ponto crucial é a clareza. A lei da atração responde com mais força a intenções específicas do que a pedidos vagos. Em vez de apenas afirmar "quero mais dinheiro", imagine valores, situações e experiências concretas que esse dinheiro proporcionará. Quanto mais detalhado e vívido for o desejo, mais fácil será para o universo organizar as circunstâncias que o tornarão realidade. A forma como você fala sobre dinheiro é um comando direto ao universo. Palavras de escassez, como nunca tenho, está difícil ou não consigo, reforçam vibrações negativas. Substitua por frases positivas como está fluindo, estou atraindo e estou pronto para receber. Pequenas mudanças de linguagem geram grandes transformações na energia que você emite. A confiança é o solo onde a lei da atração floresce. É fácil acreditar quando tudo parece favorável, mas é nos momentos de incerteza que a fé é realmente testada. Quando você mantém a convicção de que o melhor está a caminho, mesmo em meio às dificuldades, mostra ao universo que sua vibração não será abalada por circunstâncias passageiras. Essa firmeza interior acelera os resultados. A resistência é o maior inimigo da manifestação. Resistir é duvidar, é tentar controlar cada detalhe, é questionar se algo vai dar certo. A lei da atração flui com mais intensidade quando você confia, solta e permite que o processo siga seu curso natural. Isso não significa inércia, mas agir com confiança, sem ansiedade, sem apego ao como ou ao quando. A prática da visualização carregada de emoção é como enviar um pedido urgente ao universo. Quando você imagina, por exemplo, recebendo uma quantia inesperada ou assinando um contrato lucrativo e sente a alegria, a paz e a gratidão como se já fosse realidade, cria um estado vibracional capaz de atrair circunstâncias equivalentes no plano físico. Esse exercício diário mantém sua energia ajustada à frequência da abundância. O ambiente ao seu redor também influencia diretamente a sua vibração. Estar cercado de pessoas otimistas, inspiradoras e prósperas potencializa sua sintonia com a riqueza, enquanto ambientes carregados de negatividade drenam sua energia e retardam suas manifestações. A prosperidade começa como uma ideia cultivada no interior e, com o tempo, se expande para fora, moldando situações, gerando oportunidades e transformando relações. A lei da atração é a ponte entre o que você nutre dentro de si e o que experimenta no mundo externo. Quando alimenta sua mente com pensamentos de prosperidade, cedo ou tarde, sua vida refletirá essa abundância em forma concreta. A consistência é uma das maiores provas de comprometimento. A lei da atração responde a sinais claros e repetidos. Quando você mantém diariamente a prática de visualizar, afirmar e agir em direção aos seus objetivos, cria um impulso energético que não pode ser interrompido. É nesse ponto que as mudanças mais profundas começam a ocorrer. Servir também é uma forma poderosa de ativar a lei da atração. Quando você compartilha o que tem, seja dinheiro, tempo ou conhecimento, transmite ao universo a mensagem de que confia no fluxo infinito da abundância.
Esse gesto não apenas abençoa outras pessoas, mas reforça sua própria vibração de prosperidade, atraindo mais recursos para continuar multiplicando. O foco é outro multiplicador. Direcionar sua atenção para poucos objetivos claros é muito mais eficaz do que dispersar energia em múltiplos desejos desconexos. O universo responde com intensidade quando percebe que sua intenção é firme e consistente. As emoções positivas são catalisadores de manifestação. A alegria, o entusiasmo e a inspiração elevam a frequência vibracional e facilitam o alinhamento com oportunidades e recursos financeiros que correspondem a esse estado. Cultivar essas emoções diariamente mantém ativo o motor da abundância. O desapego ao resultado é uma habilidade que multiplica o poder da lei da atração. Quando você deseja algo, mas verifica constantemente se já aconteceu, emite sinais de ansiedade e falta. Ao soltar o controle e focar em sentir-se bem agora, permite que o processo siga naturalmente até a concretização. Por fim, compreenda que cada pensamento é um pedido ao universo. Se você decide conscientemente que esses pedidos serão de prosperidade, confiança e gratidão, inevitavelmente colherá abundância em sua vida. A lei da atração está permanentemente em funcionamento, respondendo de maneira precisa aos padrões de pensamento que você mantém. Quando decide conscientemente substituir imagens de falta por imagens de prosperidade, está reescrevendo sua trajetória financeira. Ao sustentar esse novo padrão, o universo se reorganiza para entregar a realidade que você escolheu viver. Bob Proctor ensinava que o dinheiro não é algo que se conquista pelo esforço direto, mas algo que se atrai pela pessoa em que você se transforma. Essa percepção altera por completo a forma de compreender a prosperidade. Em vez de perseguir riqueza com luta exaustiva, você passa a investir no próprio crescimento interior, ajustando sua vibração para que o universo responda, enviando recursos, conexões e oportunidades que correspondam ao novo nível de consciência que você assumiu. Segundo Bob Proctor, a mente humana funciona como um ímã. Tudo aquilo que você mantém nela de forma clara e carregada de emoção começa a se mover em sua direção. Isso significa que cada visualização da vida financeira que deseja, quando sentida como já real, é um sinal poderoso emitido ao universo. Essa prática consistente transforma sonhos em fatos, pois a lei da atração responde com exatidão à energia sustentada dentro de você. Para Bob Proctor, riqueza nunca foi produto de sorte, mas de leis universais aplicadas com disciplina. Quando se entende que a lei da atração é tão confiável quanto a própria lei da gravidade, deixa-se de tratar a abundância como acaso e passa-se a encará-la como um processo replicável, ativado sempre que pensamento, sentimento e ação caminham em harmonia. Ele lembrava ainda que não existem limites para o que uma pessoa pode conquistar, exceto aqueles que ela mesma impõe à sua mente. Esse princípio mostra que a única barreira entre você e a prosperidade é o padrão mental que decide sustentar. Ao substituir crenças negativas por declarações de abundância, abre-se espaço para que o fluxo financeiro se expanda de forma contínua e natural. Bob Proctor acreditava firmemente que a mudança começa no instante em que você decide pensar como alguém que já conquistou o que deseja. Para atrair riqueza, é necessário abandonar o discurso e a postura da escassez, escolhendo falar, agir e se portar como quem já vive em plena liberdade financeira. Essa coerência cria um campo vibracional irresistível ao sucesso. Um dos ensinamentos mais marcantes de Bob Proctor é que o subconsciente não diferencia realidade de imaginação, apenas responde ao que é repetido com emoção. Por isso,
Alimentar a mente com imagens de prosperidade até que elas sejam aceitas como verdade absoluta é a base da lei da atração. Uma vez que essa programação se instala, a vida externa se reorganiza para refletir essa nova convicção. Ele reforçava também que o segredo não é trabalhar mais, mas trabalhar de maneira mais inteligente, em alinhamento com as leis universais. Isso significa direcionar energia a atividades que elevem sua vibração e expandam sua consciência de riqueza, em vez de se desgastar em tarefas que reforçam a crença de que ganhar dinheiro é difícil. De acordo com Bob Proctor, um dos erros mais comuns é manter o foco naquilo que não se deseja. Quando você concentra energia em dívidas, contas em atraso ou preocupações com a falta, sem perceber, está usando a lei da atração contra si mesmo. A solução é redirecionar deliberadamente sua atenção para o cenário que deseja viver, cultivando mentalmente imagens de prosperidade até que se manifestem. Ele afirmava constantemente: você não recebe o que quer, mas o que é. Isso significa que, se deseja riqueza, precisa tornar-se alguém que vibra a abundância de forma natural. Isso exige clareza de intenção, disciplina emocional e o hábito diário de sentir-se já no estado que deseja experimentar. Para Bob Proctor, abundância não é algo a ser perseguido, mas algo que se permite. A lei da atração não atende quem suplica com medo, mas quem declara com certeza. Essa confiança cria um campo energético que magnetiza oportunidades de forma quase automática. Ele explicava que o universo é regido por ordem e previsibilidade, e que a lei da atração responde exatamente à frequência emitida. Quando você eleva sua energia por meio da gratidão, da visualização e da ação inspirada, ajusta seu transmissor interno para a estação da abundância, atraindo experiências compatíveis com essa vibração. Bob Proctor lembrava que a verdadeira causa dos resultados financeiros não está na economia, no governo ou no mercado, mas no padrão mental que você sustenta. Esse é o núcleo da lei da atração. Reconhecer que sua mente é a origem de tudo e que a transformação duradoura acontece de dentro para fora. Ele também defendia a prática de escrever objetivos financeiros de maneira clara e repeti-los diariamente, pois isso programa o subconsciente e mantém o foco direcionado ao que realmente importa. Para a lei da atração, isso garante que as circunstâncias adequadas sejam atraídas até você. Outro ponto recorrente em seus ensinamentos era que não existe limite de tempo para a manifestação. O tempo é apenas uma convenção humana. No plano energético, tudo já existe. Usar a lei da atração não é criar algo do nada, mas alinhar-se ao que já está disponível, permitindo que o plano físico se ajuste para refletir essa escolha. Para Bob Proctor, pessoas prósperas não são necessariamente as mais talentosas, mas sim aquelas que aprenderam a alinhar sua energia com o que desejam. A lei da atração não recompensa esforço isolado, mas consistência vibracional. Ele sempre enfatizava: sentir é o segredo. Não basta pensar em riqueza, é preciso senti-la intensamente e de forma contínua. Essa é a chave que ativa a lei da atração em seu nível mais elevado, transformando pensamentos em realidade com velocidade surpreendente. Bob Proctor também destacava que viver em gratidão constante envia ao universo a mensagem de que você está pronto para receber mais. A resposta é multiplicar as razões para agradecer, criando um ciclo expansivo de prosperidade. Ele costumava dizer que a imaginação é a oficina de Deus dentro de nós. Usá-la para criar imagens de abundância é cooperar com a lei da atração, permitindo que aquilo que já é verdadeiro no plano espiritual se materialize no plano físico. Para ele, a verdadeira liberdade financeira não consistia apenas em atrair dinheiro,
mas em desenvolver disciplina mental e emocional para manter e expandir essa riqueza de maneira duradoura e significativa. Se você chegou até este ponto, é porque está comprometido. Isso prova que é alguém extraordinário. Escreva nos comentários: eu cheguei até o fim. Assim saberei que você não é como a maioria, mas alguém determinado a alcançar grandes resultados financeiros. E como forma de apoio, deixarei um coração no seu comentário. Agora, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela e dê o próximo passo rumo à construção da sua prosperidade a partir do zero.